tá aqui no NOKD Clip, certo? Já deixa seu like, compartilha esse vídeo se fizer sentido para você. Foi uma vitória fácil do Palmeiras, né? Que a gente torna um pouquinho mais difícil pela estratégia que tinha para o jogo, que parte dessa estratégia era, acredito eu, matar o jogo no primeiro tempo. Isso foi feito, mas isso acabou sendo o remédio e o veneno ao mesmo tempo do jogo, né? Porque foi bom, porque o Abel rotacionou o time e descansou o time. Acho que esse é o ponto primário da coisa, né? O que foi ruim? Foi ruim porque o jogo ficou ruim, né? Os 2-0 do Palmeiras tornou o jogo pior, né? Se o Palmeiras tivesse demorado um pouquinho mais para fazer o gol, talvez o jogo teria ficado melhor. Mas os gols vieram muito rápido, então com 15 minutos de jogo, estamos aí buscando quase esse terceiro ainda. Mas o jogo ficou chato, né? Essa é a verdade. E aí você tem aí, né, rapaziada, a gente garantindo a melhor campanha. O Flamengo joga a classificação daqui a pouco, a gente vai estar de olho aí, vamos até ver até onde minha saúde permite, que eu tô zoadaço. Se vocês me permitirem, eu vou jantar aqui em live para poder aguentar fazer a transmissão. E quem estiver chegando, pedir para vocês deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. A gente vai analisar também taticamente uma partida taticamente, assim, vou falar para vocês, é muito por culpa do Bolívar, é uma partida pobre taticamente. Eu explico. O Palmeiras deu a bola pro Bolívar. Aí o que o Bolívar criou? O Bolívar criou mais no segundo tempo situações de gol e depois dos 35 do primeiro. Mas a culpa não é do Palmeiras. O Palmeiras abriu o placar e cedeu. Tanto que cedeu a posse, que olha só que loucura. Você pega o jogo que o Palmeiras ganhou tranquilamente, com 15 minutos estava ganhando de 2-0. Mas olha os números, ó. Vocês não contam muito pra gente do que foi o jogo. Ó, o Palmeiras ele teve em posse de bola no primeiro tempo 49-51. No segundo tempo, inverteu. O Palmeiras teve 51-49. Então, assim, pouquinho mais de posse de bola no segundo tempo, se comparado ao primeiro. E é aquele jogo que a gente coloca uma análise assim simples para falar sobre isso. O Palmeiras está tornando essa fase de grupos da Libertadores uma fase mais fácil do que jogar o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista para o Palmeiras, se não é a altitude nesse grupo do Palmeiras, o Palmeiras teria ganho teria feito uma melhor campanha assim, sobrando. É que a altitude dificultou um pouquinho e aquele 3-2 foi apertado. E aquele jogo contra o Sport Cristal, desculpa aí, galera, eu vou ficar espirrando a live toda, velho. Aquele jogo contra o Sport Cristal foi um jogo que o Palmeiras ainda estava numa fase jogando mal, né? Mas olha só, rapaziada, a gente trocou 406 passes e o adversário trocou 390. E no primeiro tempo, o Bolívar teve mais passes trocados do que o Palmeiras. Isso se dá porque o Palmeiras permite, mas olha esse final de jogo, gente, se não é um jogo treino, sabe? Olha só isso. Não sei em que minuto vocês estão aí, por conta dos atrasos que tem aí nas transmissões. Eu tô aqui aos 7 minutos e 58 do acréscimo, tá? Falta um minutinho para acabar o jogo. É um jogo treino. Quem não consegue perceber isso, eu não sei que jogo que vocês estão vendo, né? Porque tem que perceber que isso é um jogo treino. Isso daí o Palmeiras não entrou hoje com... Sério mesmo, cara. A gente não jogou com 50% da nossa capacidade do que a gente pode. Sabe? Não jogou com 50%. E é uma nova... tudo bem, também tem uma questão que eu acho que é importante a gente conversar aqui. Qual que é? A gente... eu não sei se aqui, ô Jonas, o padrão é falar de felicidade hoje, né? Eu vou falar do jogo, né? Não sei se falar de felicidade. A gente tá precisando para pegar adversários em fase de grupos mais difíceis. Isso não tem acontecido mesmo. Se a gente pegar as fases de grupos do Palmeiras, quando teve aquela fase de grupo que tinha o Del Valle dentro do grupo, é um time que te exige um pouquinho mais. Mesmo sabendo que é um time ainda assim fraco. É um time de recém-formação. 2-0 Palmeiras, acabou, pessoal. Mas é um time de recém-formação. O Del Valle não tem 2 décadas de existência, né? Se eu não me engano. É um time novo, jovem, né? É um time jovem que, se você olhar, daqui a pouco tem mais números que o Corinthians da Libertadores. Falta ganhar uma, o Del Valle. Se daqui a pouco você vai pegar, o Del Valle vai ter mais vitória na Libertadores que o Corinthians. Em poucos anos de existência.
Não sei quantos anos que o Del Valle tem, mas desde que quando começou a participar, desde quando eliminou o Corinthians lá atrás, né, que virou o piadinha do suquinho, acho que eu tenho até aqui, até hoje aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Aqui, ó. Até hoje eu tenho. Isso aí é histórico. Nem conhecia Del Valle até então. Até ele ganhar do Corinthians lá. Eu não conhecia o Del Valle. E, enfim, rapaziada. A gente também tem tido fase de grupos que, por exemplo, se você tá num grupo que você tem, vou dar um exemplo aqui, o grupo do Internacional, pô, Bahia, Atlético Nacional e Nacional do Uruguai, pô, você concorda comigo que é um grupo que te exige mais. Não à toa esse grupo, ele tá apertado, né? Hoje, se o Nacional tivesse vencido o Inter, o grupo ia ficar todo mundo igual. Então, assim, a gente não tem vivido isso, né, em fase de grupos. E aí faz o quê? A gente vai ver jogo ruim. A gente vai ver jogo ruim, né? A gente vai ver jogo abaixo do nível de atuação do time. A impressão que passa para mim é assim, se tivesse jogado para amassar, a gente estaria falando de 7-0 aqui. Agora, muda o que o 7-0? Muda na empolgação, na enganação. Eu prefiro ver por esse lado aqui, ó. Eu prefiro ver por esse lado. É um jogo que o Marcos Rocha te entregou 90 minutos. Como que ele entregou? Como que ele entregou 90 minutos? Aliás, 100 minutos. Por isso aqui, ó. O Allianz falou aqui o seguinte, que nulidade virou Rafael Veiga no Palmeiras. Vão ignorar o fim de ciclo de mais um jogador, como fizeram com Marcos Rocha e Mike. E foi pênalti, observação aqui, aliás. Foi pênalti no Vitor Roque. Sim, a jogada do Vitor Roque tem duas questões. Tinha que ter expulsado o jogador, mesmo que você expulse o Vitor Roque. Se tivesse pego na imagem que o Vitor Roque agrediu, você expulsa o Vitor Roque, expulsa o jogador. Mas conduziram de um jeitinho, né, diferenciado aquele lance, né? Conduziram de um jeitinho diferenciado, porque o jogador agride o Vitor Roque. Ele agride. E ali não há uma disputa de bola, há uma agressão. A do Vitor Roque, existia disputa, a bola estava em movimento. Então, assim, o juizão fez vista grossa no lance. Depois o Bolívar também reclamou ali no lance, agora no segundo tempo. Mas no lance do Vitor Roque era pênalti. E a questão também, né? Você vê que tá acontecendo uma situação que hoje eu percebi, não sei se vocês perceberam, notaram. Há muita fominha nos jogadores também do Palmeiras, né, mano? Tipo, tem hora que o Richard Rios tá na cara do gol, pode dar um passe de lado, velho. Dá um passe de lado e... Mano, na boa, velho, vai tomar no seu cu, já entra na live enchendo o saco, vai. Sai daqui, mano. Sai, ó. Mano, na boa, bloqueia todo mundo que estiver incomodando, mano. Ô, mano, todo mundo que estiver incomodando, eu vou bloquear. Eu não tô aqui pra ficar de psicólogo de maluco, não, hein, mano. Já tô avisando, hein. Eu já tô avisando antes. Já tô aqui, mano, zoado com 10% da minha saúde aqui. Pra ficar enchendo, pra ficar... Vai pra puta que pariu, vocês, vai. Ficar enchendo o saco dos... Vai pra puta que pariu, vai. Cara, e aí, rapaziada, a impressão que dá, Flaco Lopes, 2 bolas ele tenta finalizar, porque tá babando para fazer gol. Mas se olha do lado, sempre tem um cara entrando nas costas. Isso o Palmeiras tem feito bem. Sempre tem um jogador entrando livre. Os caras tentam a finalização. Quando fez o básico, o que aconteceu? O segundo gol do Palmeiras. O Maurício, cara, é um jogador de um nível de assertividade absurdo. Absurdo. Vocês viram o passo que o Maurício deu no segundo gol? Por quê? Porque ele simplificou, mas ele também não poderia ter levado até a linha de fundo e ter tentado finalizar? Poderia. Mas ele foi, simplificou, deu passe ao segundo gol. O Maurício é um jogador que, cara, pra mim, assim, já tem que achar o lugar dele no time titular. Não tô falando que ele fez uma partida espetacular, não. Não tô falando isso. Pra mim, ninguém fez uma partida espetacular. Eu acho que o ponto máximo ali é o Murilo voltando, fazendo gol. Aquelas jogadas que o Abel permite que o zagueiro vire um atacante. Então, se ele faz isso, tem que sair gol. E quando sai, é mérito do que foi treinado, do que foi testado, certo? Mas assim, não tivemos ali nenhum jogador com uma partida espetacular, pelo menos no meu ponto de vista, individualmente falando, né? Nenhuma partida que você fala assim, não, esse jogador aqui é o ponto máximo do jogo, tá? Eu pelo menos não vi isso. Eu vi um jogo que o placar acabou sendo vilão do Palmeiras aí, por conta do nível de atuação.